E em nome da agência Na Mosca, primeira em marketing jovem do país, eu quero agradecer a presença de todos vocês, pessoal da faculdade, todo mundo. Vou explicar como é que vai funcionar a nossa noite hoje. Esse aqui é um talk show criado para vocês, para a gente conversar sobre carreira, sobre empreendedorismo, as dúvidas que vocês têm. Então é um talk show. O nome já diz, né? Vai ser um bate-papo. Nós temos 3 convidados hoje. Vai abrir para um debate mesmo, então nós vamos ter aí os microfones passando para vocês poderem fazer perguntas, tirar suas dúvidas. Então aproveitem, porque é uma oportunidade muito legal e os convidados hoje são especiais. Estava me informando, comecei a participar de programas de trainee, que existia 1,5 na época. Hoje você tem várias empresas com programas de trainee. Na mesma época também entrei num processo na Johnson & Johnson e acabei indo trabalhar em marketing na Johnson. Comecei como assistente de gerente de produto, fui transferido para os Estados Unidos, trabalhei 2 anos em Nova York, voltei, passei a gerente de marketing e tal. Depois de 10 anos na Johnson, a Procter & Gamble estava entrando no Brasil e foi a segunda vez na história da Procter & Gamble que eles não tinham gente suficiente para começar um negócio no Brasil, precisaram recrutar pessoas de fora. E eu tive a sorte de conseguir, foi o segundo caso na história da Procter que uma pessoa que entrou no meio da carreira e não começou de baixo. A Procter é uma empresa que exclusivamente contrata gente no nível de entrada. Fui trabalhar em vendas e adorei. E foi quando eu aprendi marketing na vida, depois de 13 anos que eu estava trabalhando em marketing, eu aprendi quando eu estava em vendas. Daí eu vi quanta besteira eu fazia em marketing por não conhecer vendas, né? Naquele momento que eu entrei na Nutrimental, em 1990, por aí, nós tínhamos um desafio que era desenvolver um novo mercado, porque a empresa tinha uma concentração muito grande em poucos clientes. Então, se esses poucos clientes deixassem de comprar o nosso produto, a empresa quebrava. Então, nós estávamos ali tentando desenvolver novas alternativas e novos caminhos. E nos procurou uma antropóloga chamada Maria Alegretti, nos contando que lá no Acre existia uma realidade em que os coletores de castanha, que lá naquele momento eram tradicionais os seringueiros e os coletores de castanha. E esses coletores de castanha estavam prisioneiros de um modelo antigo em que eles trocavam as castanhas por um saco de farinha, um saco de feijão, balas de espingarda, litros de querosene, pilhas para o rádio, e ficavam endividados num processo do qual eles inclusive perdiam o controle. E ali, nessa conversa que tivemos com a Maria, ela apresentou um conceito novo, uma ideia nova, um projeto do qual a gente não tinha a menor ideia do que podia acontecer, mas naquele momento, como a gente estava buscando aberto para novas ideias, a gente aceitou fazer uma visita a campo para verificar se havia a menor condição de criar esse vínculo, porque o projeto parecia interessante. O Nutri se transformou na referência brasileira de barra de cereais, de produtos de alimentos saudáveis e, de certa maneira, nós criamos uma categoria sem saber que estávamos criando uma nova categoria e sem imaginar que esse campo, essa divisão de produtos saudáveis ia tomar o tamanho que tomou. Hoje é a categoria que mais cresce no Brasil, são os alimentos naturais, saudáveis, orgânicos, porque as pessoas estão buscando saudabilidade, equilíbrio e satisfação pessoal. Eu sei que o processo seletivo é algo desconfortável, né? Nossa, o que vão me avaliar? O que vai acontecer ali? Meu sonho é que as pessoas enxerguem o processo seletivo como uma oportunidade, né? Então, já que você vai dedicar um tempo da sua vida para conhecer ou para participar de uma entrevista, uma dinâmica, de algum processo, aproveitem essa oportunidade. É um momento não só da empresa conhecer vocês, como de vocês conhecerem a empresa e a oportunidade que está ali. Eu sou administrador de empresas também, né? Estudei em São Paulo como Manuel na Fundação Getúlio Vargas e lá, naquele tempo, me formei em 89, quando praticamente alguns meses depois, quase um ano depois, eu entrei
e comecei a trabalhar na Nutrimental, naquela época, o cenário e o ambiente onde nós imaginávamos a nossa carreira era muito diferente do ambiente que vocês têm hoje. Como foi dito aqui, né, havia uma compartimentalização das carreiras e das profissões, uma rigidez, né, muito maior do que a que existe hoje. E se eu pudesse escolher entre aquele tempo e o tempo de vocês, eu escolheria o tempo de vocês. Eu acho que vocês têm muito mais oportunidade, nós estamos conectados pela internet, pelas telecomunicações, nós estamos aprendendo mais rápido, colaborando mais rápido, produzindo mais rápido, andando numa velocidade maior, e acho que isso não é uma ameaça, eu acho que isso é uma oportunidade. Em primeiro lugar, não deve ter receio de absolutamente nada, né? Por várias razões. Primeiro, porque o Brasil vai crescer nos próximos anos muito. Nós vamos crescer esse ano 7,2%, 3%, é o relatório atual do Banco Central, o relatório Focus. Nós vamos crescer no ano que vem por volta de 5,5%, uma economia enorme como a nossa vai crescer muito. Nós vamos crescer no ano seguinte. Eu sei aqui que nós temos estudantes do primeiro ano e do quarto ano, portanto tem gente em diferentes momentos da carreira, mas eu diria para vocês, aqueles que estão às portas do emprego, professoração, ou da oportunidade de trabalhar, provavelmente vão encontrar um território muito interessante para poder se desenvolver. E a escola é boa, né? Se vocês se observarem, vocês vão ver que hoje existe sim um ambiente, inclusive favorável aqui no Paraná, porque muitas empresas de tecnologia, de software, muitas empresas novas de biotecnologia, de biocombustíveis estão vindo para o Estado. Eu, até por ter uma função política, tenho dialogado muito percebido os movimentos no país, e eu vejo que minha primeira palavra para vocês é uma palavra de estímulo, que eu acho que vocês vão viver bons anos e bons momentos pela frente. Eu estou muito otimista e queria dividir isso com vocês. Quando você tem um emprego muito estável, que existia 30 anos atrás, eu acho que hoje cada vez mais não existe, você tende a se acomodar e se acovardar para algumas coisas. Quem pensa muito não faz. Então, o que vale mais a pena é, se você tem alguma ideia, vou fritar pastel na feira, compra a frigideira já. Não inventa muita desculpa para você mesmo, não. Não tenha pena de você. Sabe? Tenha pena das coisas que você... Tem aquele ditado, né? Que a gente não se arrepende daquilo que a gente faz, a gente se arrepende daquilo que a gente não faz. Seja excepcional na relação com as pessoas com quem você trabalha e crie uma relação, sirva, seja servidor, seja atencioso, humano, carinhoso, e se você fizer isso, você vai brilhar, você vai se destacar, você vai ajudar as pessoas. As pessoas estão buscando apoio, querem ser ajudadas, não querem ser maltratadas, não querem ser mecanizadas. E se você fizer isso, não tem passo, não tem regra, não tem nada. Cuide das pessoas que o resto vai acontecer. Se for claro para você que aquela empresa não preenche suas expectativas e não tem a ver com os seus valores, eu não vejo motivo de permanecer, porque você vai ficar com medo do que vão pensar. Agora, é muito importante que você tenha uma coerência nos seus argumentos, porque provavelmente vão te perguntar por quê? Ué, você está lá por pouco tempo, o que aconteceu? Tem algo que eu não te falo em carreira, que são ciclos, né? Para eu conhecer algo, eu tenho que pelo menos experimentar. Agora, se esse ciclo é de 3 meses, de 1 ano, de 10 anos, é só você que pode saber se o seu ciclo de aprendizado, né, de conhecimento, de entrega também, né, de resultados para a organização já passou. É muito importante que você tenha isso claro na hora da resposta. Em momentos diferentes, mas eu sempre procuro sorrir, eu sempre procuro encontrar o lado luminoso das coisas. Eu sempre me lembro que depois da noite veio o dia. Eu sempre me lembro que os ciclos se sucedem, que não existe um frio permanente. Sempre que eu tenho que fazer algo que é diferente daquilo que eu acredito, ou daquilo que eu gosto, ou daquilo que eu tenho habilidade, tem que estar muito claro o propósito,
e por quanto tempo que eu vou aceitar essa situação, né? A hora que eu sei por quê e por quanto tempo, eu consigo suportar e atuar ali durante aquele período. Agora, não fazer escolhas e aí você fica com medo, né? E aí você paralisa, acredito que não seja assim. O quanto que, acho que a contrapartida, quanto que vale, né, você gastar o seu tempo em troca de R$100 ou em troca da empresa. O currículo serve para eu averiguar e checar as competências técnicas, ou seja, se a pessoa tem a formação desejada, esperada para aquele cargo, e é assim, sem certo ou errado, com referência que eu tenho, para a vaga que eu tenho, né, este currículo atende às minhas necessidades ou não. Né? Então, vou lá ver o idioma, a formação, o tempo de formação, né, a experiência profissional requisitada, requerida ou não. E aí, na entrevista, quer dizer, se você vai para a entrevista, provavelmente já significa que você apresenta os pré-requisitos básicos, né? Ou seja, a parte técnica. Na entrevista comportamental, né, pessoal, normalmente a gente vai entender a parte comportamental, ou seja, as competências. O que você já realizou, né, quais foram os resultados atingidos e o que você busca. Então o currículo serve para transmitir, né, como se fosse uma peça, uma publicitária. É o que me faz ter vontade de comprar aquele produto, mas eu vou realmente conhecer a pessoa numa entrevista. Nós temos aí problemas de administração que passam pela política com relação a como lidar com os que chegam, aqueles que estão, e manter aquele padrão que a gente tinha em 92, por exemplo. Em 92, o Jaime era prefeito, eu vi a apresentação que ele fez ao lado do prefeito de Tóquio, naquela época, sobre a cidade, o transporte público, a relação entre os parques e as lâminas d'água que foram feitos, porque os nossos lagos também havia uma razão urbanística para ter aquele conjunto de parques do jeito que fizemos, e por isso temos tanto. Né? Havia um plano de desenvolvimento para a cidade, esse plano está parcialmente esgotado. Enfim, é uma bela discussão que eu gostaria de ver, acho que não nesse momento, mas resumo da ópera. Sustentabilidade é um outro conceito, além do empreendedorismo, fantástico, que é um outro mercado, até para aproveitar, é um outro mercado de trabalho, é uma outra postura de olhar as coisas, e acho que eu tenho meu site lá, se você quiser entrar no rodrigorochalores.com.br, tem lá toda a minha militância de 20 e poucos anos aí nessa área, que eu acho também um outro campo que vai crescer muito aqui. Nós vamos ver uma série de profissões novas surgindo a partir do conceito da sustentabilidade, que eu acho que aqui em Curitiba a gente precisa reexaminar, revisitar.